Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e tá chegando mais uma edição da Nihon Golden Week, que é o evento de língua japonesa do Nihongo. O evento ele é de graça, ele é totalmente online e nele a gente fala sobre técnicas para você aprender japonês mais rápido usando a cultura pop do Japão como seu material didático. Para participar, você tem que se cadastrar na nossa comunidade. Olha o link aqui embaixo, você entra nesse link, tá na descrição do vídeo também, coloca seu e-mail e o convite para esse evento vai chegar direto no seu e-mail. Não perde a chance de participar. O evento começa dia 29 de abril e tem duração de uma semana. Vai ser muito legal. E no vídeo de hoje, pegando aí um embalo nessa coisa do aprendizado de japonês, vamos dar uma olhada em 5 verbos essenciais, básicos, que você tem que saber para falar japonês. A partir de agora. Bom, separei aqui alguns verbos bem básicos que a gente tem que saber na língua japonesa, né? A gente começa a aprender japonês, como eu já disse aqui, pelo hiragana, depois a gente aprende o katakana, você vai aprender os seus primeiros kanjis, meio que junto com o aprendizado das primeiras partículas em japonês, que são aquelas estruturas gramaticais que ligam as coisas dentro de uma oração em japonês, e logo você vai começar a ver também verbos em japonês, tá? Os verbos na língua japonesa, eles aparecem no final das orações, diferente do português, que eles vêm antes, né? Então os verbos vão aparecer mais no final, e eles têm essencialmente duas formas de ser usados na língua japonesa. Uma delas é a forma de dicionário, que é uma forma mais casual, e também é a forma que você encontra os verbos no dicionário. É como se fosse no infinitivo, se a gente for fazer uma comparação com a língua portuguesa, tá? Os verbos no infinitivo japonês, eles também podem ser usados nas frases, mas eles são um pouco menos polidos do que uma outra maneira que os verbos aparecem nas frases, quando eles terminam com mas, né? Mas e suas variações, tá? Isso é assunto para outros vídeos, isso é assunto inclusive para a nossa Golden Week, que está chegando dia 29. Hoje eu vou listar a forma de dicionário e a forma, portanto, também não polida de alguns verbos bem básicos da língua japonesa. Verbos essenciais mesmo, que aparecem o tempo todo na conversação em japonês, tá bom? O primeiro deles é o verbo suru. Suru, que significa literalmente fazer, né? Fazer. O verbo suru ele é muito importante porque, além de ser usado sozinho para indicar fazer dentro das orações, ele também se acopla em muitos substantivos e transforma esses substantivos em verbos. Por exemplo, o substantivo ryori, né? Ryori, que significa culinária. Você acoplando suru a ryori, ele passa a ser ryori suru, que é um verbo que significa cozinhar. Outro substantivo, por exemplo, benkyo. Benkyo significa estudo. Agora, se a gente acopla suru a benkyo, passa a ser o verbo benkyo suru, que é estudar. Então é um verbo bastante usado, talvez o mais usado da língua japonesa. Suru. Outro verbo importantíssimo da língua japonesa é iku. Iku, escrito desta maneira, significa ir. Ir. Muitos de vocês acho que já escutaram, né? Ou iku nessa forma de dicionário que eu falei, que também é o infinitivo, ou ikimasu, tá? Que tá na conjugação mas, tá na forma mas, que fica um pouco mais polido, fica um pouco mais educado de dizer. Tem essas duas maneiras básicas de se falar os verbos em japonês. Uma forma muito comum de se utilizar esse verbo é indicando a direção de alguma coisa. Por exemplo, Nihon e ikimasu, tá? Nihon e ikimasu, eu vou ao Japão, né? Eu irei ao Japão. Burajiru e ikimasu, eu vou ao Brasil, tá? Verbo iku significa ir, também um verbo muito usado e básico da língua japonesa. Já que a gente falou de ir, vamos falar também de vir, que em japonês é kuru. Kuru, com esse ideograminha aqui, seguido dessa letra do hiragana. Kuru, tá? Significa vir. Por exemplo, uma frase que aparece bastante em animes, por exemplo. Hayaku kite kudasai. Hayaku kite kudasai. Aí o verbo tá na forma te kudasai, tá? Terminando em te kudasai, é um pedido formal, pedido educado. Por favor, faça tal coisa. No caso, venha, né? Venha, por favor, depressa. Hayaku, né? Essa primeira palavra, hayaku, quer dizer de maneira
depressa, né? Uma tradução literal. Então, hayaku kite kudasai. Venha logo, por favor, tá? Verbo kuru. Mais um verbo extremamente comum no dia a dia, verbo kaeru. Kaeru significa voltar, voltar. Vamos dar um exemplo. 7時に帰ります. 7時に帰ります. Eu voltarei às 7 horas, tá? 7時, 7 horas. Ni, a partícula, não vou entrar em detalhes sobre a partícula ni, aqui nesse caso ela indica, ela pontua um momento do tempo, né? Então, às 7 horas, eu voltarei. Kairimasu, conjugado nessa forma masu, que eu disse anteriormente, que é aquela forma um pouco mais polida de falar os verbos em japonês. Nihongo wa karanai. Eu já ouvi diversas vezes pessoas falando essa frase pra mim, porque é a única coisa que elas sabem falar em japonês e quer dizer não sei falar japonês. Muita gente se prepara para deixar claro para os japoneses que elas não conseguem falar o idioma decorando esta frase, que engloba o verbo wakaru, que também é outro verbo, que é mais um verbo extremamente comum na língua japonesa e significa entender, compreender. O antônimo dessa frase, eu entendo japonês, é Nihongo ga wakaru ou Nihongo ga wakarimasu, tá? Pode ser terminado em mas, de novo reforçando que é a forma polida das palavras em japonês. Então o verbo wakaru significa entender, compreender. Lembrando que eu não estou entrando em detalhes, tá? Essa não é uma aula de conjugações verbais, e sim uma aula dos verbos mais comuns da língua japonesa. Para você saber mais sobre gramática japonesa, sobre maneiras de aprender e dar continuidade aos estudos da língua japonesa, a gente tem o nosso super evento que vai começar dia 29 de abril de 2019, que é a Nihon Golden Week, tá? Uma semana repleta de técnicas de aprendizado de língua japonesa, tá? Para você participar, se cadastre em www.cursonihongo.com.br, que automaticamente você vai receber o convite por e-mail, né? Assim que o evento começar, você vai receber o convite com o link e você vai fazer tudo online, tudo de graça. Vejo você lá. Enquanto a Golden Week não chega, dá uma olhada no vídeo que a gente fez sobre Giban, comemorando os 30 anos da série e já aprendendo um pouco de japonês com cultura pop. Vejo você no próximo vídeo. Já né?